Velho Testamento, Miqueias 7, de 18 a 20. Miqueias 7, de 18 a 20. Quase já não ouço mais as páginas virando, ou as pessoas desistiram de abrir, ou já encontraram. Aproveite e verifique se na sua Bíblia tem Miqueias mesmo. Diz assim a palavra de Deus, Miqueias 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, pisará com os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Senhor, lemos a tua palavra, pedimos que nesses instantes o Senhor fale conosco. Ensina-nos através dela, ensina-nos, Senhor, através do teu Espírito, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós não sejamos surdos àquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, quando nós lemos a palavra de Deus, nós sempre vamos encontrar a história de pessoas imperfeitas, pessoas que cometeram erros, e nós temos um tipo de pessoa hoje que ela se entristece com o seu pecado. Isso é perfeitamente normal. E é desejável que você, quando peca, fique triste. Um crente sincero, um crente fiel ao Senhor, ele se entristece quando está sujo, quando a sua vida não está em ordem, e ele busca a presença de Deus para que em oração, pedindo perdão daquilo que fez, possa ser perdoado pelo Senhor. Não vamos dizer assim, de um lado nós temos esse tipo de pessoa. Do outro lado nós temos aquela pessoa que é insensível ao pecado, que está acostumado a ir à igreja, está acostumado a ler a Bíblia e fazer alguma coisa no rito religioso, e essa pessoa ela peca e ela não sente absolutamente nada. Ela não se preocupa com isso, ela não sabe do mal que ela está fazendo e da afronta que ela está cometendo contra Deus, porque o pecado, em última análise, sempre é contra Deus. Contra ti, somente eu pequei. Então, é contra Deus que nós pecamos. Quando eu faço mal para alguém, apesar de num primeiro momento parecer que eu estou apenas fazendo para uma pessoa, eu estou ofendendo a Deus. Quando eu faço mal para mim mesmo, eu não sou dono do meu corpo. Eu sou um ser pertencente, criado pelo Senhor. Então, quando eu faço mal para mim mesmo, quando eu não me cuido, quando eu não me preocupo nos cuidados necessários desta vida, e levando agora para um lado espiritual, quando eu não me preocupo com as coisas espirituais, eu não me preocupo em me envolver com Deus, eu não reservo um tempo na minha agenda para que Deus esteja sendo lembrado, sendo adorado, que haja comunhão com o Senhor. A minha semana passa e eu não tive tempo para isso. Algumas pessoas perguntam, por que eu devo ir à igreja? Você deve vir à igreja para ser lembrado das coisas aonde você precisa melhorar. Você deve vir à igreja para ajudar os seus irmãos nas necessidades que eles têm. É por isso que você vem à igreja. Tem gente hoje que tem um relacionamento com Deus à distância, né? Como se estivesse fazendo por correspondência. Mas nós, na igreja,
temos a comunhão com o Senhor, quando estamos com os nossos irmãos. Muito bem, essa pessoa, ela é insensível ao pecado, ela não tem preocupação com isso. Quando uma pessoa está extremamente preocupada, o efeito disso é tristeza. E esse efeito dessa pessoa pode trazer até depressão, ele fica com vergonha de vir à casa do Senhor. Essa pessoa que tem uma sensibilidade ao pecado fala: eu não vou à igreja porque eu estou em pecado. E eu peco, eu vou chegar lá e o que eu vou dizer para Deus? Ou o que eu vou querer ensinar para o meu irmão? Porque eu estou vivendo uma vida longe de Deus, eu oro, mas eu continuo errando. Então esse tipo de pessoa também pode às vezes não vir à igreja, parar de ler a sua Bíblia, parar de ter comunhão com Deus. É um resultado de uma pessoa que não compreendeu alguma coisa. E essa outra aqui também, ela peca, mas não se preocupa, e ela também não vem à igreja. Porque o que ela vai fazer? Que motivo ela teria para ir à igreja? Para então ter sensibilidade e ficar desse jeito aqui? Então a gente encontra esses dois extremos aqui. Mas, como tudo nesta vida, nós temos que ter equilíbrio. E qual é o equilíbrio perfeito? O equilíbrio perfeito está na palavra de Deus. O equilíbrio de Deus está em que, quando eu peco e eu me arrependo do meu pecado, Deus me traz a uma condição de cuidado, de exortação, mas eu estou caminhando para estar com Deus. Por outro lado, esse que é insensível, e ele vem à presença de Deus, ele vai ser lembrado do ponto exato aonde ele precisa pedir perdão do seu pecado e ter sensibilidade e perceber que Deus se entristece com as coisas erradas que nós fazemos. Então nem esse extremo, nem esse estão certos. Mas o correto é que a gente esteja exposto à palavra de Deus, exposto à mensagem do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente tenha sensibilidade na medida certa, onde existe tristeza da nossa parte, mas existe alegria da parte do Senhor, pelo fato de que nós estamos buscando a sua presença. E nós não somos insensíveis e nem somos hipersensíveis, porque somos pecadores e ofendemos a Deus. Se efetivamente Deus levasse em conta todos os nossos pecados, em Adão e em Eva, a melhor coisa que Deus faria era ter exterminado a nossa raça. Mas nós estamos vivos e existimos por causa de um dos atributos de Deus. É um atributo pouco conhecido e pouco explorado, que é a misericórdia de Deus. Você não tem ideia do que é a misericórdia de Deus. Imagine alguém que ofende você diariamente, a cada instante. Alguém que não se preocupa com você e, sem a menor importância, vive em plena e franca desobediência. Mas Deus continua aplicando a sua misericórdia. É por isso que nós não somos consumidos pela justiça de Deus. É por causa da misericórdia de Deus. Agora, quando nós aprendemos a andar nesse fio da navalha, o que significa isso? Andar no momento, ponto exato em que nós temos sensibilidade de perceber o quanto Deus se entristece com o nosso pecado. E ao mesmo tempo, como Deus é misericordioso por não nos consumir. É nesse momento que nós começamos a ter uma vida piedosa. Não existe alguém que seja santo. Do ponto de vista da palavra santo. Nós somos santificados pelo sangue de Cristo, mas santos. A Bíblia nos chama santos, por quê? Porque nós temos a justificativa do pagamento do pecado na cruz, pelo sangue de Cristo. Mas a ideia é que você ande com temor e tremor na presença de Deus. A ideia é que você diga assim: Senhor, existe um misto de tristeza e alegria no meu coração. Eu estou exatamente nesse ponto de equilíbrio, onde eu nem passo para a libertinagem, eu não passo agora a viver uma vida despreocupada com o pecado, e também eu não fico deprimido por causa disso, mas eu aprendo a andar nessa linha, entre a misericórdia e a justiça de Deus. Então não existe espaço aqui para uma pessoa que diga assim, olha, eu vou... vamos dizer assim, eu vou fazer o que eu quiser. Não, porque eu temo ao Senhor.
E ao mesmo tempo, eu não posso, como eu sou humano, não posso deixar de pecar, eu continuo andando nessa linha. Então, se você olhar para uma pessoa que está nesse ponto da vida dela assim, você vai ver quase que ela tem momentos de choro e lágrimas ao mesmo tempo que ela está feliz. Porque ela se lembra de quem ela é e lembra-se de quem Deus é. E aqui a Bíblia nos ensina que quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus que perdoa a nossa iniquidade e esquece a nossa transgressão? Amanhã, quando você acordar, Deus não vai fulminar você pelo que você fez hoje. Mas a misericórdia do Senhor vai ser renovada sobre a sua vida. Agora, tem gente que não entendeu isso. Tem gente que não compreendeu o que significa abrir os olhos de manhã e respirar. Por causa da misericórdia de Deus. Eu queria que você visse agora um outro texto em Tito. Tito, e eu vou ler o capítulo 2, e você vai ver como a graça de Deus é pedagógica, ela nos ensina. Tito 2:11. A graça de Deus, ela nos ensina. Ela não está diante de nós simplesmente para que nós vivamos de uma vida de libertinagem ou de profunda tristeza. Mas em Tito 2:11, diz assim, vou ler 11 e seguintes. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ela nos ensina. Olha, a graça de Deus nos ensina alguma coisa. O que nós estamos aprendendo da graça de Deus? Ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria. Vamos ver. O que é ser sóbrio? Estar no pleno exercício das suas faculdades mentais. Então a Bíblia, por exemplo, não existe nenhum texto da Bíblia que proíba fumar maconha. Mas tem um texto da Bíblia que diz que nós devemos estar no pleno exercício das nossas faculdades mentais. Não tem nenhum texto da Bíblia que diga assim, você não pode tomar cerveja. Mas a Bíblia diz que você deve estar no pleno exercício das suas faculdades mentais. Não tem nenhum texto da Bíblia que diga assim, você não pode tomar vodka. Mas a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque hoje nós procuramos textos na Bíblia que sejam específicos para aquilo que a gente está pensando. Ah, não tem isso, então eu posso. Mas a Bíblia, ela nos mostra coisas muito mais profundas, que é a sobriedade. Agora, o que é sobriedade? Sobriedade não é só deixar de usar entorpecentes, drogas e alguma coisa. Sobriedade é ter uma profunda noção da realidade que nos envolve. Sobriedade é você ligar a televisão e nem se desesperar pelas notícias, mas ao mesmo tempo também não se fazer indiferente. O que eu posso fazer por essa notícia? Orar? Ajudar alguma coisa? O que eu vou fazer? Eu vou absorver tudo isso aí e vou continuar isolado das coisas? Não, eu sou sóbrio, eu tenho noção exata do que está acontecendo. Uma das características de uma pessoa sóbria é que ela pode ficar de pé. Ela é capaz de controlar o seu próprio corpo. É capaz de controlar, de se policiar para saber se está fazendo uma coisa certa ou errada. A sobriedade ela está mais voltada para dentro do que para fora. Primeiro como eu estou? Eu tenho condição de estar criticando alguma coisa? Eu tenho condição de estar vendo, minha vida está tão em ordem assim? Eu estou sóbrio, eu estou entendendo. Segunda coisa, que tem esse texto aqui. Justa. Eu aprendi que justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Então, é justo às vezes castigar uma pessoa. Eu como pastor, procuro ser muito educado nas minhas palavras, mas às vezes tem gente que precisa tomar uma bronca. Não tem? Não é justo isso? E tem gente que vai falar assim, eu nunca mais vou voltar naquela igreja e nem vou falar com aquele pastor, porque ele é muito duro. Foi muito grosseiro comigo. Mas a sobriedade me ensina que eu primeiro preciso ver o que foi que eu fiz para merecer isso.
E aqui eu não estou me justificando porque eu não falei nada com ninguém. Só estou dizendo numa hipótese. Pode ficar tranquilo que essa semana ninguém tomou bronca, nada disso. Mas a gente tem que estar entendendo que se nós fazemos alguma coisa errada, nós somos passíveis, isso é justo. Agora, por outro lado também, se eu agir corretamente, também é justo que eu receba um agradecimento, um elogio. É justo isso. É justo. É justo tanto vamos dizer assim, a liberdade como o castigo. É justo. A gente tem que ter uma vida justa, uma vida onde as coisas estejam ajustadas, cada coisa no seu lugar. Eu acho muito complicado quando a gente levanta os olhos para falar de alguma coisa que na nossa vida não está bem. Uma vez eu estava pregando não nesta igreja, mas tinha provavelmente umas 600 pessoas ouvindo, e eu disse assim: não fale mal do meu bolso se na sua casa suas gavetas não estão em ordem. Foi só uma frase. Depois do culto, uma psicóloga veio me procurar. Ela disse: olha, isso que... Eu não era pastor naquela época. Isso que você disse não está certo, porque tem gente que não gosta de arrumar a gaveta. Aí eu falei assim: primeiro, não precisa arrumar a gaveta, mas não venha olhar para o meu bolso. Só isso. Porque tem gente que critica no outro alguma coisa, mas na vida dele não está certo. Então é aquela palavra de Jesus: tira primeiro o tronco do seu olho, né, e depois você vem olhar o cisco. Para você ter mais facilidade de tirar o cisco do meu olho. Porque se você tiver um tronco, você pode errar e me machucar. Então a gente às vezes... Eu sou uma pessoa muito crítica, vocês não têm ideia. Mas a palavra de Deus me reduz a menos do que nada. Porque antes de eu falar alguma coisa para alguém, eu preciso corrigir em mim. Preciso estar bem em mim. Estar corrigindo na minha vida. Isso é justo. A Bíblia também nos ensina a viver uma vida piedosa, uma vida de piedade. Isso daqui é uma coisa complicada, porque principalmente no meio onde eu nasci, meio batista, as pessoas são ferrenhas, são duras. Mas a gente tem que aprender sobre piedade. E a primeira coisa que a gente deve fazer é entender a piedade sobre nossas próprias vidas. Não direcione nenhum sentimento em relação ao outro que você não compreenda. Então, por exemplo, aqui só para usar como um exemplo, não ame ninguém se você não sabe se amar. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Tem gente que, por exemplo, ele quer fazer uma coisa que não pode. Então, primeira coisa, aprenda aquilo, controle o sentimento para que você possa e seja capaz de fazer isso para outra pessoa. Tem gente que quer fazer o bem para o outro, mas não faz o bem para si mesmo, para a sua família, para a esposa, para os filhos. Não vem ajudar os outros, não. Primeiro você acerta o seu círculo mais próximo. A pessoa que tem que ser mais bem cuidada é a sua esposa, seus filhos. Depois você vem fazer o bem para a igreja. Não vem fazer bem aqui, não. Ninguém quer o seu bem se você não sabe fazer o bem. Ninguém quer a sua ajuda se você não está ajudando os seus primeiro. Vai ajudar os seus, depois você vem ajudar na igreja. Não venha fazer alguma coisa na igreja que você não faz na sua família. Não faça isso. Ninguém quer isso que você não sabe. Não brinque com coisas que você não sabe brincar ou mexer. A piedade é uma delas. Primeira pessoa que tem que ser perdoada é você mesmo. Seja piedoso com você, e aí então você vai poder experimentar dar piedade para os outros. Eu tenho muita dificuldade com isso. Quando alguém está falando comigo, eu fico olhando primeiro a pessoa. Essa pessoa. É assim que ela é, assim é a família dela, assim estão as finanças dela, assim tá. Aí depois, aquilo aí eu me perco nas palavras, não sei nem o que a pessoa está dizendo. Mas isso é julgar. Não, isso é dizer o seguinte: começar por mim, eu tenho que estar bem. Eu tenho que receber o perdão de Deus para poder perdoar o outro. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos
de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Olha, zeloso de boas obras me chama a atenção. Nós temos que nos preocupar em fazer boas obras. Não, logicamente, por causa da salvação, mas porque nós somos de Deus e nós queremos ajudar. Nós queremos praticar o bem, praticar o que é bom. Você pratica o que é bom? Você vive uma vida de prática de boas obras durante a sua semana? Não para que você seja agradecido ou alguma coisa, porque a Bíblia diz, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, mas você faz coisas que enaltecem o nome do Senhor. Eu tenho vergonha, assim, vergonha no sentido de que, quando nós conversamos com uma pessoa espírita, ela tem orfanato, tem não sei o quê, e ajuda os outros. Então eu não estou falando de salvação, eu estou falando de obras. Mas eu fico triste, eu falo assim, a gente não se preocupa em ajudar ninguém. A gente não faz nada por ninguém, a gente já ganhou a salvação mesmo os outros que... Mas a Bíblia não ensina assim. Não estou dizendo que os espíritas estão certos. Estão fazendo uma coisa certa no lugar errado, no caminho errado, sem Cristo, vão perecer. Mas a gente às vezes deixa de fazer coisas que agradam a Deus para o outro. Quando eu ajudo o outro, eu estou ajudando, eu estou fazendo algo para a glória de Deus. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Mas ainda não acabou. Aqui, na verdade, era o capítulo 3 que eu queria ler. Eu só peguei o 2 porque na hora de eu estar preparando, eu falei, isso é importante para chegar onde eu quero chegar. É Tito 3. Lembra-lhes de que se sujeitem aos governadores e autoridades. Sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. A ninguém difamem e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Experimente ler esse texto ao contrário. O que é que você deve fazer agora? Aqui está dizendo o que você fazia antes, não é o que você faz agora. Você precisa ler esse texto ao contrário. Se você era briguento, se você era nervoso, se você era, vamos dizer assim, era uma pessoa perdida nas suas paixões, não faça mais isso. O texto bíblico ele fala muito de domínio próprio. Domínio próprio. Como é difícil, o nosso corpo é uma fera, né? Ele quer nos dominar e a gente fala assim, olha, quem manda aqui sou eu. Não é o meu sentimento. Eu vou passar o sentimento pelo crivo do Senhor para ver se esse sentimento vem de Deus ou vem da carne. Quando, porém, versículo 4, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, não por obras de justiça que tivéssemos feito. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, né? Você pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se você não tiver amor, nada disso vale. Foi pela misericórdia de Deus. Não é por nosso mérito. Não julgue as pessoas por aquilo que você pensa que é certo. Eu tenho também muita dificuldade com as pessoas que julgam os outros. Para alguém falar que o outro está errado, isso vale para todos nós. Por isso é que a gente tem que viver numa atmosfera de comunhão. Eu ouvi uma vez uma história muito interessante, que um homem, ele era muito certo na vida e tal, então ele tinha um zelo muito grande e ele, por algum motivo da vida, ele foi batizado, tudo certinho, aí foi para uma outra igreja, mais certinha ainda. E aí falaram, você foi batizado para frente ou para trás? Olha, foi batizado para trás. Falou, não, é errado.
É para frente, porque você tem que se submeter ao poder de Deus. E você foi batizado 3 vezes? Não, só uma. Então também está errado, que você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele falou assim, então ele foi recusado, o batismo dele, que ele tanto estava tão orgulhoso de fazer o batismo certo, foi recusado num outro lugar. Não estou aqui entrando no mérito do batismo. Pode ficar tranquilo que o batismo é um só e tanto faz para frente, para trás, para o lado, não é isso. Mas você entenda que sempre vai ter alguém mais exigente do que a gente e a gente vai ficar pelo caminho. Então a gente tem que ter uma atmosfera de respeito, piedade, comunhão e saber que não é por causa do que eu fiz, é por causa do que Deus fez. A glória pertence a Ele. Eu fico pensando assim, nós vamos nos encontrar com aquele ladrão que estava lá no alto da cruz, lá junto com Jesus, e ele não foi batizado, nunca foi numa igreja, nem nada. Aí você vai encontrar com ele lá. Eu quero ver como é que vai ser. Como é que você, com todo o seu... Entendeu? Tem gente que fala assim, eu já li a Bíblia 10 vezes. Tá bom. E quantos dos 10 vezes você está fazendo na sua vida? Porque não é quantas vezes você leu a Bíblia. Também não é para deixar de ler a Bíblia, entendeu? É esse que é o problema. Ainda bem, porque eu nunca li a Bíblia, pastor. Eu nem abro. Não é isso. Não é isso. É uma questão de equilíbrio. Você leia a Bíblia. Se você não conseguir terminar de ler a Bíblia na sua vida, pelo menos a parte que você leu, faça. Preste atenção no que está fazendo. Se você conseguir obedecer o máximo que você puder, graças a Deus por sua vida. Está louvando ao Senhor. Eu tenho muita dificuldade. Não, aqui nessa igreja nunca aconteceu isso, mas teve uma época que eu cuidava de 12 congregações, lá em Presidente Prudente, da primeira igreja. Não era sozinho, tinha uma escala, mas eram 12, até era complicado lembrar o nome de tanta gente. E um dia apareceu um homem lá, falando muitos versículos, até fiquei envergonhado. Falei, eu não sei tantos versículos de cor. Cada 3 palavras dele, 10 era versículo. Eu falei assim, uau, isso é um crente. Mas com o passar do tempo, Deus me revelou quem era essa pessoa. Eu descobri que era uma pessoa viciada, adúltera, uma pessoa que não cuidava do filho, nem da esposa, uma pessoa que falhava com Deus. Então, a primeira aparência humana, mas não é por aí. Não é isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Não é também para deixar de decorar versículo. Decore o máximo de versículos que você puder. Mas não use isso como uma afronta para os outros. Saúde. Ele nos salvou mediante a lavagem de regeneração pela renovação do Espírito Santo. E ele derramou ricamente sobre nós por meio de nosso Senhor Jesus, de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Uau! Você causa divisão na igreja? Texto aí. A gente deve lutar pela unidade e comunhão da igreja. É muito bom ser zeloso, mas é muito importante ser uma pessoa que tenha comunhão. É isso que a gente tem que buscar na nossa família, no nosso casamento. A misericórdia de Deus e a sua graça, ela precisa estar presente diante de nós a cada dia. O meu desejo sincero é que você viva esse misto de alegria e tristeza. Tristeza pelo seu pecado e alegria pela misericórdia de Deus. Você vai caminhando a cada dia. A gente costuma usar assim o exemplo dos 2 passos, né?
você dá um passo e depois com o outro pé dá o outro passo. Então, se a gente fosse resumir alguma coisa na nossa vida eu estou triste porque estou pecando, mas graças a Deus que eu tenho a misericórdia dele. Eu estou triste porque eu estou pecando, mas graças a Deus que eu tenho a misericórdia dele. Eu estou triste porque eu não sou santo, mas graças a Deus que eu tenho a salvação. Eu estou triste porque eu não agrado tanto a Deus, mas graças a Deus. E esse tipo de pessoa, você percebe, porque é uma pessoa que está exatamente num ponto assim, de dependência de Deus. Então você, que é um ser humano como eu, e carece da misericórdia de Deus, aprenda a andar nesse equilíbrio. Aprenda a andar pequeno, pequeno por quem você é, humilde, você não é nada, você é pó, eu também, somos pó. Mas ao mesmo tempo, temos um Deus amoroso, que nos dá a vitória, nos dá a salvação. E nós, quando estamos nesse sentimento, sabemos, como eu li no Salmo 150, a medida exata de louvar o Senhor. Senhor, eu te louvo por quem o Senhor é. Eu te louvo porque eu, sabendo quem eu sou, eu não me perdoo. Olha, se eu fosse o Senhor, eu me fulminava. Mas eu, mesmo assim, eu continuo crendo no teu amor, na tua graça. E quando eu olho para Cristo na cruz, aí eu me sinto um verme. Porque o que o Senhor fez por mim. Agora tem gente que fala assim: eu sou tão amado do Senhor que ele matou o próprio filho. Ei, não é por causa de você, é por causa dele. Quando você tira o foco de Deus, está errado. Entendeu? Quando você tira o foco do Senhor, está errado. O foco não é você. O facho de luz do universo, da criação e da história não está sobre nós, mas está sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o foco, ele é quem Deus focaliza para dizer: olhem para o meu filho e sejam salvos. Não é em nós que está a salvação, mas continue fazendo boas obras, continue ajudando os outros, continue sendo a melhor pessoa que você puder, para a glória de Deus. Nessa semana eu aprendi uma coisa muito interessante, estava lendo a palavra de Deus, até mostrei para o Mateus. Estava lendo lá a Bíblia e mostrei para ele. Que você já parou para pensar por que a gente pede para as pessoas orarem pelo nosso problema? Você fala assim, será que se 100 pessoas orarem, então Deus vai atender? E se uma pessoa orar, não vai? Por que a gente tem que pedir para as outras pessoas? Me ajude em oração. Na verdade, não é por causa da resposta. Na verdade, é porque quanto mais pessoas orarem, quando Deus atender aquela oração, mais o nome de Deus vai ser glorificado. Entendeu a diferença? Você pede para as pessoas orarem por você, que quando Deus atender o seu pedido, mais o nome dele vai ser glorificado. Não por causa da quantidade. Deus não fala assim: opa, deu 1000 agora, isso aqui eu vou atender primeiro. Não é isso. Mas o nome dele vai ser glorificado. Então, ajude as pessoas da igreja em oração. Eu queria terminar dizendo sobre a irmã Luzia. Eu fui na casa dela, ela vai fazer um transplante de rins. E nós fomos na terça-feira visitá-la. Eu pedi para ela gravar um vídeo. E nós vamos colocar depois esse vídeo à disposição. Vai ter um número de uma conta. Eu não quis vincular a igreja a isso, nem o pastor. Não é o pastor que está pedindo, não é a igreja que está pedindo. Mas eles vão precisar de ajuda financeira. A cirurgia é de graça. Mas a irmã Luzia vai ter que ficar 3 meses em São Paulo. E eles vão precisar de ajuda financeira para pagar aluguel, transporte e algumas outras coisas. Talvez cuidador. Então eu pedi para ela gravar um vídeo. À noite talvez dá para passar isso daí. Mas eu queria que você primeiro orasse pela vida dela. O mais difícil é conseguir um doador. E isso foi possível. Então ore, porque ainda tem questões judiciais, tudo isso, ela sofre muito. E à noite nós vamos passar. É um vídeo de 1 minuto e meio. Mas eu queria que você lembrasse de orar por ela. E faça tudo para a glória de Deus. Olhe para você tem os 2 rins bons. Então louve a Deus por isso. Mas às vezes, uma das dificuldades que eu tinha como cristão, e eu abro o meu coração aqui, é que eu tinha muita dificuldade de entender como que pessoas nascem com síndrome de Down, autistas, sem pedaço do corpo. Essa semana vi um menino que não tem os braços, só tem uma perna. Não, mas por que Deus permite essas coisas?
E a gente vai lendo a Bíblia e vai aprendendo que é para a glória dele. Até as pessoas que nascem com algum problema, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que a gente tenha sensibilidade de aplicar a nossa capacidade a quem precisa. Deus nos coloca no caminho dessas pessoas. Sabe, a gente vive uma vida isolado do mundo. Vamos exercer as nossas boas obras, nossa piedade. Vamos nos envolver com os problemas dos outros. Não é possível que a gente passe uma semana inteira e não tenha ninguém para ajudar, só a gente mesmo. É isso que é a vida? É para isso que a gente está aqui? E eu tenho essa preocupação. Eu não sou uma pessoa que estudo pouco a Bíblia, mas eu tenho visto a cada dia mais uma inutilidade no estudo da Bíblia se não tem prática. Para que aprender isso se eu não vou fazer nada com isso? Então a gente tem que praticar o que a gente aprende. Só se sabe que uma pessoa aprendeu de fato alguma coisa quando ela pratica. Porque só por saber não adianta. Satanás conhece a palavra de Deus, mas não pratica, não obedece, não tem sensibilidade para compreender o que Deus faz. Então que você não haja dessa forma, que você tenha um coração apequenado, coração disposto a fazer aquilo que Deus tem colocado para você fazer. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Mas ore e Deus vai colocar diante de você aquilo que você tem que fazer para Ele. Essa igreja, ela não está aqui, por exemplo, a igreja fica praticamente fechada a semana inteira. Será que é para isso que tem essa igreja aqui? Para ficar fechada? Ou é para ter gente aqui falando de Jesus, trabalhando, ensinando, pregando a palavra? Então é isso. Uma vez eu, em outra igreja, o Odilon e a Fabiana já devem ter ouvido me dizer isso, mas, por exemplo, para que ter EBD na igreja se só fica o pessoal sentado lá? O certo era todo mundo ser professor, né? Na medida de que o tempo passa, cada um fala assim, bom, agora eu vou ensinar também, tanta coisa que eu já aprendi. Então a gente precisaria ter uma EBD até maior, com mais classes, com mais tempo, com mais alunos. Porque a Bíblia diz, ide e fazei discípulos. Então a gente precisa pensar, o que eu estou fazendo com isso que eu estou aprendendo? Só isso. Ah, agora acabou o culto, graças a Deus, eu vou para casa almoçar. É isso que é a vida cristã? Pense o que você pode fazer. Tudo isso que você está ouvindo. Que eu, imperfeito, não consigo dizer, mas que o Espírito de Deus, ele fale ao seu coração, de forma que você fale assim, eu entendi, Senhor. Apesar lá do pastor falar um monte de coisa lá, mas eu entendi o que o Senhor quer dizer para mim. Que Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida, sua mente, suas mãos, seus pés, seu tempo, seu intelecto. Que tudo que você fizer, você glorifique o nome de Deus. Que as pessoas digam, glória a Deus por esse irmão, glória a Deus por essa irmã, que fez isso, que falou aquilo, que mostrou isso. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Deus maravilhoso, que pelo seu filho mudou a vida dessa pessoa, e agora que ela era uma pessoa que andava para lá, mas agora, olha que beleza de pessoa. Isso que a gente deve fazer. É nesse caminho que a gente deve seguir. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor, diante da tua graça, diante da tua justiça, nós nos colocamos vergonhosamente em pé. Senhor, não nos colocamos em pé por causa do mérito, mas nos colocamos em pé dizendo, Senhor, usa-nos. Senhor, que a nossa vida seja para a tua glória, que a nossa existência seja para a tua glória, que o nosso tempo seja para a tua glória, que nós proclamemos a tua glória nesta geração, nós proclamemos a tua salvação, nós proclamemos o nome de Jesus Cristo que está sobre todo nome, que o sangue de Cristo purifique as nossas vidas, purifique os nossos corações, as nossas mentes. Ó Deus, faz-nos aptos para o teu trabalho, faz-nos aptos para mostrarmos quem é o Deus que nós cremos. Ó Deus, que pela nossa atuação, pela nossa vida, nós possamos demonstrar que os outros estão errados por seguirem a outros deuses, de barro, de pedra, de ouro, de que não valem nada, mas nós seguimos ao Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, que as nossas vidas sejam assim, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, amém. A irmã Gorete está com a palavra.